Irmão, irmã, nosso curso acerca do Evangelho de São Marcos, módulo 3º, missão dos 12, de 6, 7 a 8, 26. Hoje nós iremos refletir a primeira multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos. Marcos e Mateus têm duas multiplicações dos pães. Lucas, dois relatos acerca da multiplicação dos pães. Lucas e João, um relato cada qual. Inicio dizendo o que eu concluí na aula anterior. Não se discute acerca da multiplicação dos pães, ou seja, existiu? Sim. É um fato histórico? Sim. Por que digo isso? Porque existem teólogos e teologias que dizem que não houve um milagre, nenhum sinal, só partilha. Não é verdade. O texto não fala de partilha, fala de um prodígio, de um milagre. Que Jesus que multiplica o pão a partir de poucos pães e poucos peixes, tá? Então, é um fato histórico. O texto grego, que é segundo o qual eu reflito e faço esse curso, não tem o verbo da partilha. Nem o contexto é de partilha. Existem outros textos de partilha? Sim, citei na aula anterior. Atos 2 e Atos 4. A primeira comunidade cristã, tudo que eles tinham era em comum, eles partilhavam. O contexto é de partilha, aqui não é isso. Aqui não é essa partilha de cada qual distribuiu o que tinha. Não tem esse contexto, nem o verbo da partilha aqui. Então, aconteceu o fato histórico da multiplicação dos pães, sim, não tem como negar. A outra razão é que um fato, quando acontece nos 4 evangelhos, e esse acontece 2 vezes em Marcos, 2 vezes em Mateus, então são 2, 4, 6 vezes vem relatada a multiplicação, não se pode duvidar da existência do fato. Que isso seja bem concreto para vocês. Tá? Certamente, uma certa partilha, Jesus faz um sinal, e a partir do sinal eles partilham, mas não negar o sinal, o prodígio, o portento, o milagre da multiplicação. Aconteceu? Aconteceu. Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Recordem que eles tinham andado em missão. E a missão no Evangelho de Marcos está associada, a missão está associada à expulsão do demônio e às curas. Está associada à autoridade que Jesus tem e dá aos apóstolos de expulsar os demônios e curar. No início da igreja era assim? Era. Essa autoridade. Então, hoje, quando a igreja se abre em missão, tem um pilar da missão, não pode esquecer a expulsão do demônio, a autoridade de curar e de expulsar demônio, a autoridade essa conferida por Jesus aos apóstolos e dos apóstolos a nós, aos bispos, sucessores dos apóstolos, aos padres, que são os auxiliares dos bispos. Né? Já expliquei aqui, todo sacerdote exorcista recebeu o ministério do exorcismo. Pode exercer? Não, só com autorização por escrito do bispo local, do ordinário local. Mas tem o poder, tem o ministério. Bem, então os apóstolos reuniram-se com o Senhor, retornam da missão e contam a Nosso Senhor aquilo que tinha acontecido, milagre, portentos, sinais. O Senhor tinha dito, não leve nada, se abandone na providência, se eles não quiserem receber o testemunho, vocês irão testemunhar contra eles, sacudir a poeira das sandálias. Quer dizer, é uma coisa muito importante, é uma autoridade muito importante.
essa que nosso Senhor conferiu a eles e que continua conferindo à sua igreja. Tá? Versículo 30. Kai sinagontai hoi apóstoloi. E se reúnem ou se reuniram os apóstolos. Apóstoloi é uma palavra grega. Proston e Essum reuniram-se com Jesus. E Essum e Jesus é palavra grega. Jesus. Kai apekelan autopanta rosa é poesan kai rosa é didaxen. E contam a Jesus. Eles relatam, né? Os apóstolos que tinham sido enviados, né? Contam ao Senhor, a Penkelan, o que tudo o que tinham feito, panta roça, cai roça é didaxa, e o que tinham ensinado, o que tinham feito e ensinado. O que é que eles fizeram? Expulsaram o demônio, curaram. O que é que tinham ensinado? O que nosso Senhor tinha ensinado a eles. O que nosso Senhor tinha dito a eles. Eles são fiéis na palavra de nosso Senhor e são fiéis na ação, no dinamis, na expulsão do demônio. Ele disse. Então o Senhor diz a eles: vinde vós, vinde, imperativo no grego, sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Depois da missão é importante descansar, um retiro. O Senhor fez vários retiros, saía, ficava a noite toda em oração, tá? Então tem que se recolher, sair um dia, o padre, o missionário, depois de uma missão, né? Daí a segunda-feira é bom para rezar, para descansar um pouco, a um local solitário. Cailegei autóis deute, imperativo, vinde, rimeis, vós, autói cat idinha, eis eremon, um lugar solitário, eremon, tá? Sozinhos, idinhan, um lugar solitário, eremon. Topon, local solitário. Kai anapausaste, oligon, esangar hoi erhomenoi, kai hoi hipagontes poloi, kai ude fagen eucairon. Então venham para um local deserto e ele continua. Para quê? Para descansar um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Tá? Então não era aqui mais só o grupo dos 12 apóstolos, né? Era apóstolo também com discípulos que se tornaram apóstolos porque anunciaram o reino de Deus e fizeram aquilo que nosso Senhor tinha mandado, ou seja, expulsar o demônio e curar. Não tinham tempo nem de comer. Cai, puder, faguem, não tinham tempo nem de comer. Por causa da missão. Então a missão ela é empenhativa, ela empenha muito o discípulo e o apóstolo. Mas então insiste acerca desse lugar afastado. Versículo 32. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Então o Senhor ordena e eles vão ao local deserto. Será que irá dar certo? Veremos em seguida. Muitos, porém, os viram partir. A multidão que tinha visto sinais, milagres, portentos, não é? E sabendo disso, muitos, porém, os viram partir e sabendo disso, de todas as cidades da região, correram para lá a pé e chegaram antes dele. A multidão correu, né? Viram, eles partiram de barco, escutaram nosso Senhor ordenando. Então a multidão veio. Veio para quê? Para ver os sinais, milagres, portentos, né? Versículo 34. Assim, então, correram para lá a pé e chegaram
antes dele. Então vieram de todas as cidades, correram para lá a pé, viram onde é que o barco estava indo, correram para lá a pé e chegaram antes dele. Chegaram do outro lado, ou no outro local onde eles estavam indo, antes dos discípulos apóstolos. Assim que ele desembarcou, Nosso Senhor viu uma grande multidão. Então Nosso Senhor vê aquela multidão que tinha chegado até ali e ficou tomado de compaixão por eles. O Senhor sente compaixão pela multidão. O que é compaixão? Compaixão. Paixão é dor, é sentir a dor do outro. Não é só dizer, estou com pena, não. Quem tem pena não tem compaixão. É você sentir, se colocar na posição do outro que está sofrendo, sentir a dor do outro e procurar remediar. E foi o que Nosso Senhor fez. Ele sentiu compaixão, sentiu a dor da multidão aflita atrás de Jesus, atrás dele, atrás de Nosso Senhor, porque tinha visto o sinal. A multidão não tinha um pastor. O fariseu não era um pastor verdadeiro, nem o saduceu, nem as autoridades judaicas. O pastor é Nosso Senhor, é o bom pastor, João 10. Então a multidão já tinha identificado em Nosso Senhor um pastor. Ele tinha misericórdia, compaixão, né? Pois estavam como ovelhas sem pastor. O bom pastor é ele, é Nosso Senhor. Repito, leia João 10, aquela parábola do bom pastor, né? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Vou refletir esse texto aqui. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então viu toda a multidão aflita. Não tinha um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta, um verdadeiro guia espiritual para aquela multidão. Então ele começou a ensinar. Ele é o didáscolos. O professor é didaxen. Ele ensina. O didáscolo ensina. Começou a ensinar. Só que Nosso Senhor não só ensina, ele ensina e age e faz milagre, portento, e cura o pecado, que é a característica dele no Evangelho de João. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Kai erxato, tendo começado, didasken, ele ensina a ensinar, autus, a eles, olá, muitas coisas. Bem, versículo 35. Sendo a hora já muito avançada, Nosso Senhor começou a ensinar, a multidão viu que ele estava indo para um local, foi até lá, correu na marcha, chegou antes, Nosso Senhor viu, sente compaixão, misericórdia, começa a ensinar, e começou a ensinar, a hora passou, entardeceu, anoiteceu, a hora já muito avançada. Os discípulos, aqui está claro, são os discípulos, não é só o grupo dos 12, é muito mais, né? O grupo maior, aproximaram-se dele e disseram, agora são os discípulos que falam, o lugar é deserto, eremon, já foi dito, né? Nosso Senhor tinha chamado eles para um local deserto, e a hora já muito avançada, está de noite, despede eles aí que eles vão em casa comer, está muito tarde. E Nosso Senhor já cansado, né, e pregando para ele, para a multidão. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o comer. Então, é muita gente aqui, Nosso Senhor. Deixa eles irem aí, tá tarde da noite, né, e despede a multidão, que eles vão procurar alimento, que aqui não tem nada. Os discípulos e os apóstolos ainda não acreditavam em Nosso Senhor. Ele já tinha curado, expulsado demônio, não é? Perdoado pecado, e eles não ainda acreditavam em Nosso Senhor. Eram incrédulos. Irão continuar incrédulos até depois da ressurreição. Em Pentecostes é que a coisa começa a mudar, através da ação e da efusão do Espírito Santo. Atos 2. Leia esse texto muito importante. Atos 2, 1 a 13. A efusão do Espírito Santo. Maria lá com eles. Importante. Então, despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos, cidadezinha lá, e comprem para se comer. Aqui não tem, tá? Jesus lhes respondeu,
dai-lhes vós mesmos de comer. Imperativo, ordem, dai-lhes. Nosso Senhor fala ordenando. E tem uma ideia de Nosso Senhor, assim, às vezes muito, sensitiva. Nosso Senhor fala ordenando. Era a característica dele, um hebreu. Dai-lhes vós mesmos de comer. É ordem. O discípulo de onde despede eles, porque aqui não tem comida, e Nosso Senhor, vocês vão dar ele de comer. Ele ordena. Tá? Roidé Apócriteis respondeu, Eipen falando, e respondeu falando a eles. Dote, dai, dote, dinomai, dote, autóis, vós, rimeis, autói, a eles, rimeis, vós, faguem. Dai a eles vós de comer. Ordenou. Vocês vão dar ele de comer. Os discípulos se assustaram, na verdade. Disseram-lhes eles, iremos e compraremos 200 denários de pão para dar de comer. Se preocuparam logo com o dinheiro. Ele não tem dinheiro, não. Um denário era muita coisa. 200 denários era uma fortuna para aquela gente que era pobre. Iremos e compraremos. Se preocuparam com a bolsa, com o dinheiro, com a carteira. 200 denários de pão para dar de comer. Por acaso a gente vai fazer isso? Por isso que muita gente dizia que Nosso Senhor estava fora da casinha, que ele não estava bem do juízo. Aqui em Marcos tem esse relato. Os parentes deles, os primos, disseram, ele não está bem não. Os discípulos provavelmente também pensaram, como é que eu vou dar de comer a uma multidão dessa? Nem 200, nem uma fortuna, uma pequena fortuna, daria para comprar um pãozinho para ele, um carioquinha. Ele perguntou, quantos pães tendes? E de ver, ordem. Vocês têm quanto pão? Vão ver. Ordenou de novo. Tendo-se informado, responderam. 5 e 2 peixes. Uma grande multidão. 5 pães e 2 peixes. O que é que se faz com 5 pães e 2 peixes? Pouco. Se a pessoa come muito, ela vai comer sozinha isso aí, né? Então só tem 5 pães e 2 peixes. E eu tenho uma grande multidão. O que fazer? Eis a questão. Ordenou-lhes de novo ordem. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodar. Sente aí todo mundo. Ele ordenou aos discípulos que fizessem a multidão se acomodar, sentar. Em grupos de convívio. As famílias. Grupos de convívios. Família aqui, lá, os amigos, né? Sobre a grama verde. Bonito, né? A cena. Coloca até lá, estava tudo verdinho. Na certo, tinha chovido, 2 dias anterior. Então sentaram em grupos, de acordo com o grupo familiar. Ou amigos. Né? E sentaram sobre a grama verde, diz o Marcos, evangelista. Sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Não é pequeno grupo, não. A multidão era grande. Era grupo de 100. Imagine aí, a gente faz uma reunião na igreja, é uma pastoral, não tem nem tudo isso, né? Era um grupo de 100 e de 50. Tudo sentado na grama. Imagine quanta gente tinha ali para 5 pães e 2 peixes. Tomando 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuísse. Aqui é que os padres da igreja consideram esse texto um sinal da Eucaristia, porque tem verbo semelhante àqueles verbos no grego sobre a instituição da Eucaristia. Se pode fazer essa relação? Pode, porque tem os verbos da instituição da Eucaristia.
Então, essa é uma relação que eu posso fazer, uma relação literária que eu posso fazer, e não dizer que era só partilha e não teve sinal. Isso você não pode fazer, porque o texto não diz isso. Mas aqui eu tenho verbos da instituição da Eucaristia. Instituição da Eucaristia. Então, está relacionado esse fato com a instituição da Eucaristia. Está. São os mesmos verbos gregos aqui do versículo 41. Kai labon tus, pegando, labon. Pente artus, pegando nos 5 pães. Kai tus dio, irtias, e nos 2 peixes. Anaplepsas, ele ergueu os olhos, é importante, tomando os 5 pães e os 2, elevou ele os olhos. É o verbo da ressurreição, o elevar-se, no hebraico kum, talitá kum, levanta. Aqui é um pouco alusão à ressurreição, é o verbo da ressurreição, do anástasis. Falo ressurreição, não reencarnação. Reencarnação não existe. Na Sagrada Escritura não existe a palavra reencarnação, nem nada de reencarnação. Como certas doutrinas aí falam em reencarnação. Não existe reencarnação na Bíblia. Não aceito porque não existe. Invocação de espírito, reencarnação, invocação do espírito é condenada na Sagrada Escritura. Não se pode invocar espírito, como certas doutrinas fazem por aí. É contra a Sagrada Escritura. O que? Reencarnação e invocação de espírito. Não faça isso. Cuidado, atento. É condenável. Tá? Tomando os 5 pães e os 2 peixes, eleva os olhos ao céu, a raiz da ressurreição. Né? Cai labontus pente atus, pegando os 5 pães. Cai tus dio irtias, e os 2 peixes. Anaplepsas, eleva, tendo elevado. Eston uranon, para o céu, levanta os olhos ao céu. Eulogegen kai kateklasen tus artus kai edido dois matetais. Então, ele tendo elevado os olhos aos céus, versículo 40, abençoa, tem a bênção, no hebraico berahá. Berahá é bênção, é algo concreto. Uma coisa importante que você tem que entender, irmão, a bênção e a maldição na Bíblia são coisas concretas. A quem Deus abençoa, está abençoado para sempre. A quem amaldiçoa, maldição também tem arur, maldição. Barur, bendito, barar, bem dizer. Tanto a bênção como a maldição são algo concretos. Acontecem. Existe maldição na Bíblia? Sim. Existe bênção? Sim. Tá? A maldição pega em quem? Quem está distante do nosso Senhor pode pegar? Pode. Mas quem está com o nosso Senhor pega a maldição? Não. Impossível. Impossível. Mas existe, é algo concreto. Tanto a bênção como a maldição são alguma coisa concreta. São algo concreto na Sagrada Escritura. Então, ele dá graças a Deus, que é o contexto da Eucaristia, o mesmo contexto. Os verbos estão aqui, estão lá. Tá? Abençoou, berahá, no hebraico, partiu os pães, né? Lá na Eucaristia tem, e deu aos discípulos para que ele os distribuísse. Né? Abençoa, parte os pães. Kateklasen é partir. Tus ardos, os pães, cai, pedido e dá, e deu. Tois matetais, matetes, discípulos, rina, a fim de que, para ditossem autóis, cai tus dio irtias, emericem, passem, para que os discípulos distribuíssem, e os peixes também, tá? Para que luz distribuísse, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Aqui tem repartição, mas, ou partilha que vocês querem, a partir do milagre. Não é só partilha, como se cada um pegou o que tinha levado e partilhou e todos ficaram. Não é isso não, como dizem alguns teólogos aí. Teve o sinal, o milagre. E do sinal e do milagre houve a partilha. Então, o princípio da partilha, se quiserem, é o sinal e é o milagre. Não se anule o milagre, o portento, o prodígio, o sinal, que Nosso Senhor fez e faz.
Milagre, portento e sinal. Não se pode anular isso. Nenhuma teologia pode falar algo contra a Sagrada Escritura. Não pode concluir algo contra a Sagrada Escritura. Houve partilha a partir da multiplicação, do milagre, do sinal. Aí eu concordo. E todos comeram e ficaram saciados. Todos eram uma grande multidão. No início, 5 pães e 2 peixes. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. 12 é o número perfeito. São 12 as tribos de Israel. E a Igreja Católica é o novo Israel. São 12 apóstolos. Tudo começa a ter um sentido. A Igreja é o novo Israel. É uma nova aliança. Mas vem de lá, vem dos judeus. Daí a interdependência entre o Antigo e o Novo, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo não tem a plenitude da revelação, só o Novo. Mas há uma interdependência. Um ajuda a compreensão do outro. Leia a Dei Verbo, Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II, que ela explica isso. Então deram a eles, recolheram 12 cestos, cheios do pedaço de pão e dos peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então imagina, no início, 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas, 15.000, não tinha condição. Hoje teria que ser no ginásio, aí, coberto, não é? Então foi um grande prodígio, portento e sinal. A primeira multiplicação dos pães, que está relacionada com a instituição da Eucaristia, porque o contexto é de abençoar, bem dizer, de partir o pão, de entregar o pão. Esse pão será o corpo de Cristo antes da festa da Páscoa, em que o nosso Senhor Jesus foi entregue. Entregou livremente sua vida por nós. Aqui é uma antecipação do que virá, né, antes da morte e ressurreição de nosso Senhor. É uma antecipação do sinal da instituição, não só o sinal, da instituição da Eucaristia, que a igreja renova toda quinta-feira santa, a missa da unidade. Então é muito importante. Missa da instituição do lava-pés da Eucaristia, muito importante. Esse fato histórico tem partilha como consequência do fato histórico. Aí eu concordo. Mas é um fato histórico. Não tem como negar, não. Atento a determinadas teologias. Agora, versículos 45 a 52. Outro sinal. O milagre portento. O sinal quem fala é João. Aqui é milagre portento. Jesus anda, caminha sobre as águas. Então, até agora em Marcos, perdoou o pecado, expulsou o demônio, curou, ensinou, multiplicou o pão e vai caminhar sobre as águas. Fora aquele relato da tempestade, né, que ele acalmou a tempestade. São todos milagres, portentos, prodígios que nosso Senhor fez. Quem é que fez isso no Antigo Testamento? Deus. Quem abriu a porta do mar para o Israel? Deus. Então, tudo isso indica que Jesus é quem? Deus. Ele é o próprio Deus, o Deus do Antigo Testamento. É um Deus com aquele Deus. Essa é a nossa fé monoteísta. Nossa fé é monoteísta, não é monolátrica. Hoje, alguns católicos, cristãos, estão deixando a fé monoteísta e assumindo a fé monolátrica. Monoteísmo é só existe um Deus. Adonai Eloheno, Adonai Errado. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Errado. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. Portanto, adorarás o Senhor teu Deus, tá? Mas é um, não tem outro. E daí também não fazer, né, imagens para outros deuses. A imagem aqui não é a imagem de Nossa Senhora, que ela não existiu. É a imagem de outros deuses pagãos. Então só existe um Deus. Isso é monoteísmo. Nossa fé é monoteísta. Eu creio em um só Deus. Tem outro Deus? Não.
Só tem o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com ele e o Espírito Santo. Não tem outro Deus? Não tem. Eu posso admitir a existência de outro Deus? Não, não posso. Por quê? Porque só tem um. E quando eu me curvo a Pachamama, né? Se eu aceitar aquela Pachamama, primeiro, se curvar num culto público, quer dizer, publicamente, a uma Pachamama, quer dizer que eu estou reverenciando outra divindade. Eu sou católico, se eu faço... Não, não sou mais não. Essa fé não é católica, não. Ou é monolátrica, ou seja, monolatria, latros, adoração. O monolátrico adora a Deus, um Deus, mas aceita outros. Eu não posso aceitar outro Deus. Só existe um. Né? Nossa fé não é monolátrica, é monoteísta. E no caso da Pachamama, se estão adorando, aí já é politeísmo, né? É adoração de uma imagem sacra. Né? Se realmente consideram aquilo ali uma divindade. E é a divindade pagã. Pro ameríndio, pro índio, é a divindade pagã. Então, atento com certas monolatrias ou politeísmo que estão entrando um pouco na fé católica. Tá? Atento. Versículo 45. Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem, para Betsaida. Enquanto despedia a multidão. Depois da multiplicação, eles tinham ido de barco, recorde, Nosso Senhor forçou, ordenou, a autoridade dele é indiscutível. E essa autoridade ele dá aos apóstolos e discípulos. Forçou seus discípulos a embarcar. Entre de novo no barco. E seguirem antes dele e vão lá para outra margem. Agora vão na direção de Betsaida. 45. Betsaida, casa, Saidã. O acento em geral é na última palavra. Não é, isso aqui é uma transliteração do hebraico para o grego. Então, o acento em geral na última sílaba. Então, força que os discípulos vão para a outra margem, na direção de Betsaida. Bet é casa em hebraico. Enquanto ele fica ali com a multidão. Então, Nosso Senhor ordenou que eles entrassem no barco e fossem, os discípulos, Matetás Altur, discípulos dele, e fossem para o local, para outra margem, pera de Betsaida, né? Enquanto ele apolia e despedia a multidão. Quando ele fez isso, imediatamente, logo em seguida, imediatamente, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Nosso Senhor é outra característica de Nosso Senhor no Evangelho de Marcos. Ele se retira para orar. Irmão, irmã, você que é apóstolo, discípulo, missionário, nós temos a obrigação de nos retirarmos para orar. A oração é um imperativo, porque assim Nosso Senhor fez. E se Ele fez, Ele quer que cada um de nós faça. Tanto o apóstolo como o discípulo, o seguidor de Nosso Senhor. É a obrigação nossa. Se retirou à montanha, local de manifestação de Deus, de teofania, para orar. Ao cair da tarde, de novo, já era o dia seguinte ao cair da tarde, porque o dia anterior era noitinha, quando ele fez aquilo. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Esse fato eu irei continuar na próxima aula. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Deus.